Bem, turma, então vamos lá. O curso, ele foi criado, ele foi feito para preencher as lacunas da formação médica, né? Mas o que vai ser ensinado então no curso? Então, voltando, né? Lembrar que em 2001 foi criada uma nova DCN, que é a Diretriz Curricular Nacional, que acabou mudando a estrutura do, do currículo da faculdade médica mesmo, né? E que valorizou o currículo centrado no aluno, o professor mais como um facilitador e a integração dos conteúdos. Isso foi reforçado em 2014 e do ano passado ele já mudou falando muito em competências, né? Que o médico tem que ter 27 competências que deve aprender durante a graduação. E teve o problema da implementação, né? O que aconteceu então? A integração, metodologia ativa e competência são termos que não são termos mais amplos, vagos e não objetivos. Isso acontece fazendo o quê? Então, eu posso ter uma diluição do ciclo básico. Anatomia, fisiologia, patologia, farmacologia, bioquímica, microbiologia. E isso eu tenho visto na prática, tá? Os meus residentes, eles estão chegando com muita falha básica. E essa base teórica deixa muito rasa a medicina em si, tá? E faz o quê? Essa prática precoce acaba sendo uma substituição e não um complemento. Então, tem muito médico formado agora que está aprendendo tudo por orelhada, ele não tem a profundidade e o entendimento necessários para fazer uma medicina boa. E essa falta de medicina tem levado a tomar de decisões ruins. E isso acabou reduzindo muito o conhecimento básico necessário que era, além de ser necessário, que era cobrado durante a graduação. Isso diminuiu bastante, tá? E daí? De tanto ver isso, e tanto isso me atrapalhar muito quando eu estou tentando ensinar o raciocínio, eu acabei tendo a necessidade de criar esse curso, tá? Com a demografia médica, confirmou que a quantidade de médicos formados é muito alta. E todos eles estão sofrendo o mesmo problema das lacunas de ensino. Porque todo mundo é formado na mesma grade curricular e não está tendo. E como eles não são grades curriculares que não focam na quantidade e sim em competência, e competência. Mas vamos lá, e ficou muita coisa vaga, tá? E como todos os meus residentes estão tendo essa falha durante a graduação e está tendo essa lacuna de conhecimento, eu precisei fazer um curso para nivelar meus residentes para o que eu chamo de mínimo para o médico recém-formado. E acabou saindo um curso inteiro por causa disso, tá? E isso eu estou fazendo por necessidade, porque eu não estou conseguindo elevar o nível para um especialista, porque está faltando muita coisa para o meu residente, tá? Então, na minha experiência prática como preceptor de residência, eu não estou conseguindo elevar rapidamente o nível de discussão dos meus alunos por causa da lacuna muito grande que está tendo. Então, acabei fazendo esse curso para justamente melhorar o nível base da onde a gente sai para começar a ensinar os alunos, tá? E como eu vou fazer uma forma eficaz? Isso foi outra coisa que eu acabei quebrando muita cabeça. Porque você querer melhorar
e nivelar para cima o conhecimento básico de um recém-formado, sendo que a medicina ela é muito grande a quantidade de informação, eu tive que ir atrás de uma forma que fosse eficaz e fosse mais completa para eu poder melhorar da onde estão saindo meus residentes, né? Então eu fui estudar. E estudando e também ensinando, eu fui começando a entender onde que estavam as falhas e cheguei acabando nesse método que é exclusivo. Tá? Por que exclusivo? Porque fui eu que acabei criando. Então eu juntei tudo o que eu achava que eu consegui notar de lacuna, acabei estruturando essas lacunas e também fui entendendo que muita coisa que falta para o médico recém-formado começa da parte de cosmovisão. Como assim cosmovisão? A cosmovisão seria a forma de como você vê o mundo e tudo à sua volta. Isso é uma cosmovisão. A cosmovisão do médico, ele tem que pensar medicamente, tá? Como um profissional médico que vai cuidar de uma vida, ele tem que estar com essa mentalidade ligada 24 horas por dia, para que tudo que ele for pensar, ele pense a partir da medicina. E isso não estava bem incutido dentro dos meus alunos, tá? Foi uma coisa que se perdeu. Então, eu tive que arrumar essa parte de cosmovisão e para isso eu tive que desenvolver um curso para vocês entenderem isso, tá? O conteúdo clínico também é bem complicado porque é a medicina inteira. Então, é muita coisa. Como a gente ia setorizar? Fui atrás também. Na nossa própria diretriz, por exemplo, não fala o quanto o médico tem que saber, nem o que. Ele dá competências, essas competências não são só a medicina. Foco em liderança, liderança para gerir equipe, liderança para frente a uma ocorrência da natureza. Então, são coisas que são muito além, até acho fora até da competência de alguns médicos, por exemplo. Eu tenho uma especialização que chama Medicina de Wilderness, que é para justamente esses casos de ocorrências de medicina fora do normal, né? E isso nem a faculdade normalmente não ensina, porque é uma coisa bem mais complexa. Mas mesmo assim está dentro da competência que o MEC quer. E eu não consegui achar, dentro da competência que o MEC quer, coisas básicas. E isso me deixou meio extremamente frustrado. E eu tive que ir atrás. Então eu acabei achando num levantamento internacional de um outro país, do Japão para ser mais específico, onde eles fizeram um estudo. E nesse estudo, eles pegaram uma junta grande de médicos e eles fizeram uma discussão ampla, profunda, para determinar quais os conteúdos que um médico recém-formado deveria saber à sua formatura. E eles conseguiram chegar num consenso. E não é um consenso feito por quem está fazendo, que é só professor. São médicos atuantes que chegaram nesse consenso. E como eu sou infectologista, vocês devem saber que o infectologista normalmente é o médico que, para quem todas as outras áreas pedem ajuda para a parte clínica, de conhecimento e raciocínio. Então, o infectologista, pela dificuldade da sua especialidade, ele tem um raciocínio clínico bem apurado. Então, isso foi a base. Eu descobri o que eu tinha que entregar para vocês de conhecimento de medicina pura, quais eram as lacunas e como que eu ia ensinar esse raciocínio para vocês. Então, o foco do curso é esse, é deixar que vocês tenham uma cosmovisão, essa cosmovisão ser aplicada repetidamente, tá? Para que vocês vão aprendendo o que um médico deve fazer. Lembranças.
Por isso que o foco vai ser em raciocínio. Uma coisa importante, inteligências artificiais vai ser o futuro de muita coisa. Eles têm informação, eles não têm raciocínio. Por isso que eu até oriento vocês a estudarem um pouco sobre as IAs hoje. O que é uma LLM, que é a Large Language Mode, que é um modelo de linguagem que ele não é um raciocínio, ele é um comparativo, é diferente. Então, a IA, ela não é para tomar decisões, ela é para mostrar as respostas de acordo com as mais frequentes. É diferente, tá? No final, o que vai fazer a diferença do médico é o raciocínio que ele vai ter para tomar uma decisão. E é esse o meu foco que eu faço com meus residentes e é o meu foco para esse curso também, que vocês aprendam a pensar. E o curso é feito de uma forma de discipulado. Como assim discipulado? Discipulado é quando eu vou entregar para vocês formas básicas de raciocínio, com exemplos que vão ser repetidamente batidas e ensinadas para vocês, até que vocês consigam fazer isso automaticamente sozinhos. Porque o foco do discipulado é que vocês consigam andar sozinhos de uma forma eficaz para poderem trilhar a carreira médica de vocês, tá? Como eu expliquei já nas outras aulas sobre carreira médica, que eu preciso de uma constância. Essa constância só se consegue quando vocês mantêm uma coisa contínua, repetida, que está dentro do coração de vocês, que vocês vão fazer isso automaticamente. Que essa é a função do curso, tá? Por isso que ele é inovador e exclusivo. Como? Porque é feito por um médico com experiência, que sou eu, que já ensina há mais de 15 anos, que tem mais de 100 médicos formados, especialistas, que aprenderam a pensar, e esse é o foco, que vocês aprendam a pensar sozinhos para poderem trilhar o caminho sozinho, tá? E como que eu vou ensinar vocês a pensarem? De passo a passo, de forma simples e didática. E ensinando todo momento a lógica do raciocínio, de forma coerente e eficaz, que possa ser reproduzível, tá? E como um exemplo básico, é como eu ensinei para vocês, eu mostro para vocês qual que é o problema, qual foi o problema então das graduações hoje? As diretrizes curriculares, as lacunas e o porquê vocês têm que fazer isso, porque nós estamos com muita concorrência, que é a demografia médica. E como que vai ser a base? Que é ser médico. Isso está na aula de fundamentos, que eu explico para vocês o que um médico faz, o como ele faz. E qual é o objetivo disso? Para que vocês tenham uma carreira médica, que é uma construção de muito tempo. Você levaria 10 anos fazendo a mesma coisa, por isso você precisa de constância. E para que você esteja constância, você tem que fazer sempre a coisa do mesmo jeito. E aí que vai ser o quê? A estrada, que é a mentalidade médica, que é o como você vai agir sempre, sempre pensando medicamente, quais são os fundamentos para você fazer isso e o que realmente é a prática médica, aquilo que você vai fazer repetidamente durante toda a sua vida profissional. É esse que é a base do curso, você fazer isso metodicamente, repetidamente com todos os seus pacientes, de uma forma estruturada e segura, que vai ser o raciocínio médico, certo? E isso vai fazendo o quê? Você ser sempre eficaz, sempre ponderado, construindo todo um relacionamento com o paciente de vocês. E esse que é o curso, então. Qual é o objetivo final do curso? Cobrir as lacunas da graduação de vocês e formando um médico generalista que esteja seguro do que está fazendo e que ele possa construir em cima disso sua carreira. E isso é a base para que depois formar o alicerce que eu coloco em cima o especialista, como eu faço como preceptor de residência. Então o curso não é para você sair residente, é para você ter uma base sólida de construção, de raciocínio, entendimento, para que eu possa construir um especialista em cima disso. Então, gente, tem muito tempo. É uma estrada longa,
que nem eu coloco no meu curso, são mais de 10 anos de estrada que vocês têm para vocês terem uma carreira sólida como médicos. E sem ter a parte fundamental, que é a base do entendimento de como fazer, por que fazer, cada passo a passo, e que isso esteja dentro de vocês, para que vocês façam repetidamente, é que é o problema, tá? Mas lembre-se, para toda carreira médica não existe um atalho, mas existe caminho, e esse é o caminho é que eu vou dar no curso. Obrigado.